tem 3 domínios da vida que são completamente moldados, influenciados pelo sono. E esses 3 são mente, emoções e corpo. Todas essas 3 coisas, elas são completamente diferentes se você tem bastante sono, se você tem pouco sono, se o sono é bom ou se o sono é ruim. Vamos começar pela mente, eu vou te explicar o que a gente sabe até hoje sobre isso, o que está acontecendo ali. E uma das coisas que a gente sabe bem clara é que para a gente aprender coisas novas, a gente precisa ter sono antes e depois. E se você não tem sono antes ou se você não tem sono depois, o aprendizado simplesmente não acontece. E eu lembro que eu descobri isso mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos, que foi quando eu comecei a tocar violão. E eu lembro que eu vi alguém que me deu uma dica, sabe? Você toca violão, você tá aprendendo um solo, que é difícil, que tem uma porrada de coordenação, faz o seguinte, treina esse solo por mais ou menos 1 hora e aí você tira uma soneca, sabe? Dorme um pouquinho, aí você acorda e tenta aquele solo de novo. Aí, eu fui tentar, né? Eu era lá viciado em Guns N' Roses, tava buscando aprender os solos do Guns no violão, era difícil pra caramba, tava começando a aprender. E aí fazia o mesmo pedacinho por 1 hora, e era uma complicação enorme. E aí eu ia tomar uma soneca no fim de semana, assim, 20 minutos de sono. E quando eu acordava, saía mais fácil. Não era que eu tava virando um profissional, assim, mas ficava significativamente mais fácil. E a gente vê isso em várias pesquisas. Tem um estudo de 94 que foi publicado na revista Science. E o que eles fizeram? Eles pegaram vários participantes e colocaram eles na frente de uma tela de computador. Essa tela de computador, ela tinha um fundo cheio de detalhes. E aí eles tinham que focar a atenção deles num canto da tela. No outro canto ia ter uma linha que às vezes era vertical e às vezes era uma linha horizontal. Cada vez que eles viam uma linha horizontal, eles tinham que dizer. Tipo, imagina que você vê a linha e você aperta um botão. E aí os cientistas começaram a ver o tempo que levava você prestando atenção naquele ponto, com um monte de detalhes no fundo, e se você reconhece uma linha horizontal, quanto tempo leva para você reagir e falar, vi a linha horizontal. E aí o que eles viram é que, em média, esses participantes levavam 100 milissegundos para reconhecer essas linhas horizontais. Aí eles foram dormir. E depois da noite de sono, eles voltaram a fazer o teste e eles tiveram 15% de melhoria. Apenas nessa velocidade de reação, apenas por ter dormido. Tem outro estudo que fala, beleza, essa é que nem esse negócio de tocar guitarra, esse negócio de ver a linha e bater. É um tipo de memória que é tipo uma coordenação, sabe? Você não está raciocinando, você está apenas usando um estímulo e resposta. Será que o sono também muda a tua forma como você raciocina? E aí tem um estudo de 2004 feito na Universidade de Lübeck, na Alemanha. E aí esse estudo tinha um teste matemático. E esse teste matemático ele tinha um quebra-cabeça no meio, sabe? Você tinha vários números, tinha 8 números, você tinha que converter ele em 7 números, tinha vários cálculos que você tinha que fazer para encontrar qual era o último número da sequência. Mas tinha um truque ali, que era assim, o resultado, eram vários cálculos que você tinha que fazer, e o resultado do segundo cálculo era a resposta que você tinha que encontrar, mas ninguém sabia disso. Ele fazia, vários cálculos, no final você encontrava o dígito da sequência. Mas se alguém se ligasse no padrão, cada vez que eu faço, cada vez o segundo cálculo aqui me dá exatamente a resposta, ao invés de fazer todo esse processo, eu posso usar o meu um atalho aqui. Então eles colocaram esse truque e deixaram esse truque escondido para ver quem ia se ligar. Então todos os participantes ficaram fazendo esse teste de matemática. No primeiro dia ninguém se ligou desse truque. Aí o que eles fizeram? Foram dormir. E no dia seguinte, quando eles voltaram para fazer o teste, 59% dos participantes se ligaram no truque quase que imediatamente, sem ter que fazer de novo, sem ter que estudar nada, só por ter ido dormir. E aí você pergunta, o que está acontecendo no cérebro das pessoas? Quando você dorme, as coisas, elas são solucionadas. Tem um estudo que você vê num TED Talk de um cara chamado Matthew Wilson, que ele é do MIT. E ele fala
de estudos feitos com ratos. A gente não tem esses estudos com humanos, mas eles colocaram ratos num labirinto. E aí pelo dia eles passaram, sabe, ficavam passando de frente para trás nesse labirinto. E quando os ratos foram dormir, eles estavam escaneando o cérebro deles. E eles viram que durante o sono profundo, as regiões do cérebro dos ratos que entravam em atividade eram as mesmas regiões do cérebro que entravam em atividade quando eles estavam passando pelo labirinto, inclusive na mesma sequência. Só que quando eles estavam dormindo, essa sequência, o cérebro simulava essa atividade de trás para frente e de frente para trás e com 10 vezes a velocidade. Então quando os ratos estavam dormindo, é mais ou menos como, sabe, quando você está lendo um livro, você estuda um livro, daqui a pouco você pega o livro e faz assim, e dá uma revisada rapidão, assim, trás para frente para trás, só para dar uma visão geral. Isso é mais ou menos o que os ratos estavam fazendo enquanto eles estavam dormindo. Então a hipótese é que essa é uma das formas como o cérebro está organizando diferentes informações para aumentar e facilitar o aprendizado, apenas com uma noite de sono. Mas tem mais, em relação à mente, tem a tua performance sobre as coisas que você lembra e o raciocínio que você tem, inclusive tomada de decisão. E eu lembro que quando eu fiz engenharia, uma das práticas principais era virar a noite estudando, sabe? Tinha prova, eu lembro que tinha uma prova de física no dia seguinte, e eu não tinha estudado o suficiente, e aí como vários outros dias eu virei a noite estudando. Você já virou a noite estudando? E você achava que essa era uma boa estratégia, porque você vai ter mais tempo de estudo, né? Pra mim foi tão ruim que não foi a questão de eu não conseguir me concentrar para a prova, foi questão de eu não conseguir terminar a prova, porque o meu cérebro estava realmente muito lerdo. E tem estudo feito sobre isso também. Tem um estudo feito na Universidade de Loughborough, em 1999. Tem vários, esse é um deles. Eles pegaram estudantes de MBA e deram um jogo que simula decisões de negócio. E no meio desse jogo tinha tipo uma virada de mesa, assim. Tinha como se o mundo enfrentasse uma crise e apenas os jogadores que conseguiam adaptar realmente rápido a mudanças e fazer decisões de negócio muito rápidas eram os que iam conseguir fazer crescer as suas empresas, aquele que eles tinham virtualmente no jogo. E aí eles fizeram esse teste com um grupo que dormiu bem e um grupo que ficou sem dormir. E aí, surpresa, surpresa, né? O grupo que dormiu bem durante a noite, quando veio aquela reviravolta do jogo, todos eles conseguiram se adaptar e as empresas continuaram a crescer. O grupo que ficou sem sono foi o grupo que não conseguiu adaptar suas decisões rapidamente e aí todas as empresas começaram a quebrar. Todas elas entraram em falha e a única diferença era a quantidade de sono que eles tiveram. E aí você imagina, sabe, quantas pessoas estão fazendo prova, quantas pessoas estão indo trabalhar na empresa, diretores de empresa, tomando decisão com pouco sono e o quanto isso influencia não apenas o crescimento da empresa, mas para quem está trabalhando nessas coisas. Tem um outro estudo que foi publicado na revista Nature Neuroscience, que foi feito pelo Matthew Walker, aquele cara do TED Talk que eu te falei no começo. Eles deram vários dados históricos para os estudantes memorizarem, sabe, mais ou menos como você se prepara para uma prova, e aí deixaram um grupo com sono e outro grupo sem sono. O grupo sem sono, no dia seguinte, que seria o grupo da prova, conseguiu lembrar 40% menos do que o grupo que dormiu. 40% é coisa pra caramba, sabe? Pra quem é um estudante na faculdade ou na escola, isso pode ser a diferença entre você passar e repetir o ano. Se você tá tomando decisões em uma empresa, isso pode ser a diferença entre você ter uma promoção, ter lucro ou você quebrar a tua carreira. Isso depende da qualidade e da quantidade de sono que você tem. E agora falando sobre, passando do intelecto e passando para as emoções, que aqui é onde a gente fala de estresse também. Quando a gente dorme pouco, uma parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal, recebe menos ativação, menos fluxo de sangue. E
E essa é a parte do cérebro que ela é responsável por coisas como empatia, como inteligência emocional, como você identificar emoções, sentimentos em outras pessoas e ter compaixão com elas, e conseguir se relacionar com elas. E aquele sangue que antes estava no córtex pré-frontal, que te ajuda a ser um ser humano mais funcional, ele vai para o centro do cérebro, uma região que chama amígdala. A amígdala é uma das partes mais primitivas do cérebro e ela é responsável por sentimentos de medo e ansiedade. Então quando você dorme um pouco, não apenas você tem menos inteligência emocional, como você tem mais sensação de medo, mais sensação de ansiedade. E o que a gente vê pelas pesquisas é que isso aumenta a quantidade de pensamentos negativos que você tem durante o dia, ele aumenta a quantidade de brigas em família e brigas em casal. E aumenta o teu mau humor, inclusive comportamento violento. Inclusive, tem casos de soldados na guerra do Iraque que fizeram algumas barbáries com os cidadãos do Iraque e foram julgados por isso, e eles foram defendidos com o argumento de que eles estavam sem sono por vários dias seguidos. Então não era uma coisa que eles fizeram por próprio controle, foi uma reação daquela monstruosidade que acontece quando você passa muito tempo sem dormir. Então esse é o quão sério as suas emoções ficam afetadas quando você dorme muito pouco. E aqui você tem uma conexão entre as emoções e as fases do sono. A gente sabe que o sono tem várias fases. Você tem o sono leve, você tem o sono profundo, você tem o sono REM. O sono REM é geralmente quando a gente está dormindo. Eu vou falar sobre ele um pouco mais para frente em mais detalhes. Mas cada fase desse sono tem papéis diferentes sobre o que eles fazem na nossa mente, nas nossas emoções e no nosso corpo. O sono REM em específico tem como uma das suas funções o processamento emocional. Sabe, você tá cabreiro hoje, você tem uma briga, brigou com o namorado, com a namorada, com o marido e esposa, porque você tá sem dormir desde a noite passada. E sabe quando a gente tá cabreiro e alguém fala assim, tranquilo, cara, sabe, uma boa noite de sono e as coisas vão se arrumar. Aí você dorme e no dia seguinte as coisas estão muito melhores do que... Isso acontece porque naquela fase de sono, você tem o sono REM, que é geralmente quando a gente está sonhando, o nosso cérebro filtra as informações que são importantes e ela guarda da memória de curto prazo para a memória de longo prazo e descarta as coisas que não são importantes. E alguns dos estresses que você tem no dia, alguns dos perrengues que você passa são descartados. São coisas que o cérebro processa para você e o cara fala assim, cara, não te preocupa, isso aqui tá de boa, sabe? Eu tô organizando as coisas para você. Mas se você não tem sono REM, esse processamento não acontece e aí no dia seguinte o que a gente vê é que a amígdala continua ativada. Então você já começa o dia de mau humor, ou com mais mau humor do que normal. Você já começa o dia com aquele filtro de medo ou de ansiedade, porque você não teve aquele sono REM que processa essas coisas para você. E finalmente vamos pro corpo. O impacto do sono no corpo é talvez o mais significativo. Tanto que a primeira parte do sono, de todos esses ciclos do sono, é o sono profundo. E o sono profundo tem como prioridade restaurar o corpo físico, sabe? Restaurar as células do corpo que fizeram um trabalho, tiveram um dano durante o dia. Uma das coisas que a gente vê para as pessoas que ficam com pouco sono é o aumento de peso, porque elas ficam com mais fome, e a perda de massa magra. Se elas estão querendo emagrecer, estão numa dieta, elas não perdem gordura. Sabe, você está lá tentando perder peso, ou você não consegue perder peso, ou você perde, mas o corpo continua na mesma forma, ele só diminui em tamanho. A gordura continua ali, você está perdendo músculo. Isso acontece geralmente com as pessoas que têm pouco sono ou têm baixa qualidade de sono. Inclusive tem um estudo da Universidade de Chicago que colocou pessoas numa dieta com calorias baixas, que foi desenhado para que elas perdam peso. E um grupo dormia 8 horas e meia por noite. Outro grupo dormia 5 horas e meia por noite. E o que eles viram no final do estudo é que as pessoas que dormiam menos, elas também perderam peso, só que elas perderam 55% a menos de gordura do que as pessoas do primeiro grupo. Mas se elas perderam peso, o que elas perderam? Então elas perderam massa muscular, e isso é terrível para o teu metabolismo e para a tua saúde. E além disso, elas ficaram com mais fome, esse processo foi mais miserável
para elas nesse tempo inteiro. E o que a gente vê, por que isso acontece, é que quando a gente está com pouco sono, a gente tem um perfil diferente de alguns hormônios. E, por exemplo, você tem um aumento no hormônio grelina, que é o hormônio que te dá a sensação de fome, sabe? Quando você tá lá, você chega lá 1h da tarde, às vezes, e daqui a pouco teu cérebro vai assim, comida. Sabe? Muitas dessas vezes é o hormônio grelina que te dá esse pensamento, te faz pensar em comer. E quando você tá comendo, tem um outro hormônio que entra em jogo, que ele te dá aquele sinal de, opa, já acabamos, já estamos cheios, podemos parar de comer. Esse hormônio é a leptina. E quando você dorme pouco, a leptina diminui. Então não apenas você fica com mais fome, como demora muito mais para você ficar satisfeito. Então, isso são duas variáveis fazendo com que você coma mais e tenha, sabe, ingira mais calorias. Além disso, você aumenta os níveis de cortisol, que é o hormônio de estresse, aquele hormônio famoso que a gente conhece, mas na composição corpórea, uma das coisas que a gente sabe é que maiores níveis de cortisol aumentam a gordura visceral, que é a gordura que você tem no abdômen, que não é apenas uma coisa que está lá acabando com a forma do seu corpo, mas também é uma das principais fontes de inflamação, que está lá roubando a atenção do teu sistema imune. Quanto mais gordura visceral, mais inflamação você tem, menos efetivo é o teu sistema imune, porque quando ele precisa lidar com alguma infecção, sabe, 80% do teu sistema imune está ocupado com a inflamação que a gordura visceral está liberando todo o tempo. Aí você também tem menos hormônio de crescimento quando você dorme pouco. E o hormônio de crescimento não é apenas aquele hormônio que os caras da academia precisam, é um hormônio que você precisa para construir músculo. Se você dorme muito pouco, os caras que treinam na academia, eles sabem que se você quiser ficar grande, ficar forte, você precisa não apenas treinar bem, você precisa comer bem, você precisa dormir muito bem. Mas não é apenas para construir músculo que o hormônio de crescimento serve. Ele serve para regenerar todas as células do teu corpo. E todas as células que trabalham, que são todas as células do corpo, elas acumulam danos, elas ficam cansadas durante o dia. Então elas precisam se regenerar. E elas, para ter energia, para se regenerar, elas usam o hormônio de crescimento, que diminui quando se dorme um pouco. Assim como a melatonina, que é o hormônio que te deixa com sono. E essa é uma coisa complicada, porque quanto menos você dorme, menos sono você tem, ou menos qualidade de sono você tem. Porque a melatonina não é apenas o hormônio que te deixa com vontade de dormir, mas é o que te segura pela mão e te leva por todos os ciclos de sono. E também a testosterona é um hormônio que diminui significativamente quando você dorme pouco. Os caras que são privados de sono têm um nível de testosterona que é um equivalente a um cara que é 10 anos mais velho. Então, se você tem 30 anos e você dorme pouco, o teu nível de testosterona é o mesmo de um cara de 40 anos. E, inclusive, tem a Arianna Huffington, ela é CEO do Huffington Post, concorreu a governadora da Califórnia. Ela fala no TED Talk dela, ela escreveu um livro sobre sono. E ela fala no TED Talk dela que ela encontrou um cara que tinha essa mentalidade de viralidade. Pô, eu durmo pouco, olha que macho que eu sou. Ela falou, eu só dormi 4 horas na última noite. Ela falou, pois é, se você tivesse dormido 5, talvez a nossa reunião seja fosse um pouco mais interessante. E isso tem a ver com a energia que você tem. A testosterona não é apenas o hormônio que te ajuda a construir músculo e tudo mais, mas é o hormônio que te dá motivação. Sabe quando você fala assim, puxa, eu tô desanimado, eu perdi a noção sabe, não consigo mais trabalhar, perdi aquele ânimo, não sei onde é que tá. Isso aí, em outras palavras, é testosterona baixa. Não apenas para homens, mas também para mulheres. Mulheres também têm testosterona, ela só tem 10 vezes menos que o homem, mas a testosterona também dá aquele sentimento que a gente fala de motivação, que em inglês a gente chama de drive, que é aquela, sabe, aquela energia de alcançar coisas, aquele poder da mente de decisão, sabe, de buscar e criar coisas. A testosterona te dá esse tipo de sensação. Dormindo pouco, você está reduzindo todas essas coisas. Não apenas isso, o Matthew Walker, ele fala no TED Talk dele, menciona vários estudos, e ele fala assim,
Outra coisa que acontece durante o sono é uma limpeza em todo o cérebro, sabe? Conforme o cérebro trabalha durante o dia, ele acumula alguns produtos de tipo lixo, sabe? Mais ou menos quando você tá na cozinha, você tá lá cozinhando, você faz a comida, mas tem uns restos de comida que caem dentro da pia, sabe? Aí você lava as coisas e você joga o papel das coisas no lixo, sabe? Conforme você roda a sua rotina durante o dia, tem algum lixo, algumas coisas alguns restos que vão sendo criados. E aí você precisa, a cada final do dia, levar o lixo para fora, limpar a pia, porque senão aquela parada entope, né? O cérebro funciona da mesma forma. Ele tem uma coisa que chama adenosina. Imagina que os teus neurônios estão trabalhando e eles são movidos a pilha, sabe? Quando a pilha acaba, o que você faz? A pilha vazia, você joga a pilha no lixo. Imagina que os neurônios, quando a pilha acaba, eles jogam aquela pilha vazia no lixo. A pilha vazia é esse químico que a gente chama de adenosina, que o cérebro acumula durante o dia. E conforme os neurônios trabalham, mais essas pilhas se acumulam. Quando elas se acumulam até uma quantidade X, aí você fica com sono. Esse sono serve para você limpar, para você levar. O cérebro faz isso para você. Você não precisa fazer esse trabalho. Você não precisa levar o lixo para fora você mesmo. O cérebro faz isso. Você só precisa dar sono pro cérebro. Outra coisa que acontece, outra coisa que acumula, é uma proteína que chama beta-amiloide, que também acumula no cérebro e ela forma algumas bolotinhas assim no cérebro, físicas mesmo. E quando você vai dormir, vem a equipe de limpeza, que é um fluido que chama o fluido cerebroespinal, que ele é guiado pela espinha dorsal e chega no cérebro, e ele realmente é como se fosse uma descarga. Ele passa nos espaços do cérebro e limpa, lava o cérebro para fazer a descarga dessa beta-amiloide. As pessoas que acumulam muito beta-amiloide ao longo dos anos são as pessoas que no final da vida desenvolvem um mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer, basicamente, é o cérebro que diminui de tamanho, porque tem muito dessa beta-amiloide que se acumulou em vários lugares que já não sai dali. Sabe quando a pia entope e você não consegue mais usar parte da pia, agora você usa só a partezinha que está desentupida ali. É mais ou menos isso que acontece com o cérebro. Isso acontece quando você dorme pouco e a descarga, o grupo de limpeza não tem tempo para trabalhar. O sono também tem muita influência na saúde cardiovascular. Tanto que existe um comportamento global que a gente vê todos os anos no dia que a gente muda de horário de inverno para horário de verão. Sabe, quando você tem horário de verão, você diminui 1 hora de sono. Quando você tem horário de inverno começando, você tem 1 hora a mais de sono. E é muito interessante que no dia seguinte ao horário de verão, quando a gente perde 1 hora de sono, globalmente, nos países que mudam o horário, existe casos de ataque cardíaco que são 24% maiores do que num dia comum. E no dia de horário de inverno, quando a gente ganha 1 hora de sono, os casos de ataque cardíaco são 24% menores do que num dia comum. É uma coisa muito, muito interessante, mostra como o sono está conectado com a saúde cardiovascular. E o terceiro ponto muito afetado do sono é o teu sistema imune. E a gente tem, por exemplo, um estudo que mostra que as pessoas que dormem 4 horas, eles fizeram isso apenas uma noite, não é uma pessoa que dorme 4 horas todos os dias, eles colocaram pessoas para dormir 4 horas numa noite e eles identificaram que tem um tipo de célula, que são as células exterminadoras, que são as células, tipo, imagina como se fosse o teu soldado, a tua tropa de elite. Sabe, você tem vários soldados do teu sistema imune e a tropa de elite, que é o soldado especializado, são as células exterminadoras. No dia que essas pessoas dormiram apenas 4 horas, elas tinham 70% menos atividade da tropa de elite. Como se esses caras não estivessem trabalhando naquele dia. E isso afeta significativamente o teu sistema imune. É 70% da tua tropa de elite que hoje não trabalha porque você dormiu 4 horas. E o segundo ponto são pessoas que rotineiramente dormem 6 horas por semana. E eles viram que acontece nessas pessoas uma distorção
na forma como vários genes, 711 genes, para ser mais preciso, se expressam. E a gente sabe que os genes, eles são mais ou menos como uma tomada de luz, sabe? Quando você aciona o botão da luz, você tem a luz, você tem a lâmpada e o gene é aquela tomada. E o gene, ele não... Você tem uma genética para desenvolver um certo tipo de doença, ou genética para ter algum tipo de habilidade. Não quer dizer que essas coisas vão vir para a realidade, vão ser expressadas. Ela depende de vários comportamentos que vão acionar aquele botão e ligar a luz. Então o gene, ele é o botão da luz, não é a luz em si. Então você pode ligar e desligar os genes. Você tem comandos para fazer coisas acontecerem que você pode ligar ou desligar. E essa ligar e desligar depende de hábitos que você tem na vida. E essa falta de sono, 6 horas por semana, dava uma distorção em 711 genes. Alguns aumentavam sua atividade, alguns genes eram ligados com 6 horas de sono por noite. E alguns genes eram desligados. E quando eles foram olhar em quais eram esses genes, eles viram que os genes que eram desligados eram os genes que estavam conectados com o sistema imune. E os genes que eram ligados, que aumentavam de atividade, eram genes conectados com o desenvolvimento de tumor, com o aumento de inflamação, todos aqueles que você não quer que estejam em atividade. Essas coisas aqui dão uma ideia sobre o impacto do sono na tua vida, sabe? Ficar sem dormir, ou dormindo pouco, ali 6 horas por noite, menos do que o suficiente, diminui a tua capacidade intelectual, diminui a tua memória, te deixa de mau humor, te deixa com um pensamento mais negativo, te deixa gordo, te deixa cansado, diminui o teu sistema imune, te deixa doente, te deixa fraco, sabe? São várias coisas que mostram, hey, talvez vale muito a pena mudar alguns comportamentos em relação ao sono e priorizar essas coisas. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento. O que eu quero é que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify. Tchau.